O próprio conceito de um super-soldado sempre vai preocupar as pessoas. Foi essa aspiração distorcida que levou aos nazistas, ao Ultron, aos Vingadores. Como vocês viram aí, no vídeo de hoje eu quero provar porque o Zemo sempre esteve certo e, na verdade, em um certo ponto de vista, ele pode ser até considerado o herói que o MCU precisa. Porque, como a gente sabe, o Zemo é indiscutivelmente um dos vilões mais importantes do MCU, já que além de ele ter sido o único vilão que conseguiu destruir os Vingadores de dentro pra fora, ele também é a pessoa que constantemente lembra que os Vingadores podem falhar porque eles têm muito poder em suas mãos. E em algum momento, alguém deve se perguntar quem protege o mundo das pessoas que protegem o mundo. O perigo de super-soldados americanos é que colocamos eles em pedestais. Eles se tornam símbolos, ícones. E aí começamos a nos esquecer dos defeitos deles. A partir daí, cidades voam, pessoas inocentes morrem, movimentos são formados, guerras são lutadas. E uma coisa que eu acho muito interessante é como o código moral do Zemo faz ele, naturalmente, se opor aos Vingadores. Já que o principal objetivo do Zemo é parar os super-humanos, já que uma hora ou outra eles se tornarão supremacistas. E por causa disso, o Zemo naturalmente tem como principal alvo os Vingadores. Mas se você for reparar, ideologicamente, o Zemo não é tão mau, já que ele não tá em busca de poder, e ele não tá em busca também de governar o mundo, ou destruí-lo. Porque é só você olhar em Guerra Civil, por exemplo, a principal motivação dele naquele filme era a vingança. Porque como a gente viu em Guerra Civil, a família do Zemo foi uma das vítimas de toda aquela destruição que os Vingadores causaram em Sokovia. Tipo, eu sei que os Vingadores salvaram o mundo quando eles derrotaram o Ultron, e eles tentaram resgatar e proteger o máximo de pessoas possíveis que eles puderam durante todo aquele caos. Mas é muito importante lembrar aqui que toda essa desgraça aí foi criada pelos próprios Vingadores, porque o Tony Stark brincou de ser Deus e quem pagou por isso foi a família do Zemo. Porque o Zemo acreditava, com razão, que os Vingadores devem ser responsabilizados pelos seus atos. Enquanto o Acordo de Sokovia deveria ser a consequência dos seus erros, quem representa a real consequência desses erros é na verdade o próprio Zemo. Porque o Zemo acredita que qualquer indivíduo que busque ou tenha muito poder em suas mãos está fadado a se tornar supremacista. Enquanto nos dias de hoje a gente associa a supremacia a racismo, o termo na verdade se refere a qualquer indivíduo ou grupo que se considere superior aos outros. Obviamente os Vingadores são heróis e eles já salvaram metade do universo, mas a própria existência deles levanta alguns dilemas bem preocupantes. A nossa força convida para o desafio. O desafio incita o conflito. E o conflito gera catástrofe. Tipo, mesmo que as ações dos Vingadores resultem em um mundo mais seguro, isso não significa que eles podem operar sem qualquer supervisão e sem limitações. E esse foi o principal gatilho que gerou a Guerra Civil. Já que, por causa dos danos colaterais que eles causaram ao longo dos anos, os Vingadores nesse filme enfrentam as consequências das suas ações nos tribunais de Sokovia. Mas alguns heróis do grupo acabam discordando da decisão da ONU, porque essencialmente o lado do Capitão América acredita que os Vingadores devem ser independentes. Porque caso eles respondam à ONU, isso significaria que os Vingadores apenas se tornariam outra organização militar que segue a ordem dos seus superiores, o que vai contra a essência do que significa ser um super-herói ou um vigilante. E se esse painel nos mandar para algum lugar que não queremos ir? E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. E aqui o Capitão América realmente tem um bom argumento, já que como a gente sabe, os governos têm sua própria agenda, então é mais fácil por super-heróis contornarem toda essa burocracia, porque essa seria a única maneira de proteger o mundo de uma forma mais eficiente, porque como a gente sabe, tem vezes que os super-heróis não têm escolha a não ser ignorar as leis para fazer a coisa certa. Então o argumento do Capitão tem sentido, já que ele não abusa da sua autoridade mesmo quando ele tá contra o governo, mas mesmo assim esse discurso tem um leve tom de arrogância e hipocrisia, já que uma vez que as pessoas poderosas começam a escolher quais leis eles querem obedecer, eles estão basicamente declarando que eles são a autoridade suprema. E esse tipo de pensamento é muito perigoso, já que vários ditadores ao longo da história usaram essa mesma linha de raciocínio para justificar seus crimes. E esse é exatamente o tipo de superioridade que o Zemo estava falando. Já que os Vingadores pensam que eles são melhores e sabem mais do que qualquer governo no mundo, portanto eles precisam operar sem restrições. Isso permite eles criarem exceções que sempre justificam suas ações, mesmo quando essas ações nem sempre acabam sendo o que é melhor para o mundo. E uma cena que prova muito esse ponto é a cena do John Walker contra as Dora Milaje. Sim, essa cena é muito foda, mas vamos pensar um pouco aqui na questão legal de tudo isso, já que nenhum deles ali tem jurisdição para estar na Letônia, exceto o John Walker e o Lemar, já que eles representam o GRC, e por causa disso eles podem operar legalmente ali, porque o Sam e o Buck estão em solo estrangeiro operando sem qualquer supervisão. Além disso, nenhum dos dois assinaram o Tratado de Sokovia, e pior ainda, eles estão abrigando um fugitivo, que eles mesmos ajudaram a escapar da prisão.
E eu tenho certeza que as Dora Milajes não têm jurisdição legal nenhuma fora de Wakanda. Mas como Wakanda é tão tecnologicamente mais avançado que qualquer outro país do mundo, quem vai conseguir impedi-los? Porque nessa cena as Dora Milajes não estão ali para salvar o mundo de algum grande perigo. Não, eles estão ali por assuntos pessoais e elas estão dispostas a matar e lutar contra qualquer um que fica em seu caminho. E é exatamente esse tipo de supremacia que o Zemo estava falando. E o mais irônico disso tudo é que mesmo após as tentativas de imporem leis nos super-heróis, ninguém realmente segue os acordos Sokovias. Nem mesmo os heróis que assinaram e apoiaram o acordo cumprem ele. Já que o acordo Sokovia foi completamente jogado de lado assim que um perigo muito maior ameaçou o universo. E no final isso resulta em uma complexa questão sobre a responsabilidade dos heróis. Se não aceitamos limitações, somos desgarrados, não somos melhores do que os vilões. Já que, querendo ou não, os próprios Vingadores têm sua própria agenda. Já que os Vingadores são um grupo formado por pessoas com várias personalidades, crenças e códigos morais diferentes. E acima de tudo, eles são humanos. E a gente sabe que humanos cometem erros. Porra, até o Thor e o Visão, que nem são humanos, cometem erros. Mas como eles são tão poderosos, quando eles cometem erros, os erros deles tendem a ser catastróficos. E agora no MCU a gente vê cada vez mais seres com poderes divinos, o que torna praticamente impossível que humanos normais consigam aplicar as leis sobre eles. Porque tipo, que governo vai conseguir fazer indivíduos como a Wanda, o Thor, o Hulk, o Doutor Estranho e a Capitã Marvel cumprirem a lei? Quem conseguiria prendê-los caso eles descumprissem essa lei? Exatamente, nenhum. E além disso, o mundo do MCU tende a esquecer os erros dos Vingadores. Porque tipo, alguém tentou prender o Tony depois de ter criado o Ultron? Não, o papel do Tony como criador do Ultron foi colocado totalmente de lado. Porque o pessoal deixa essas coisas passarem porque o mundo precisa dos Vingadores e pior ainda, o mundo idolatra os Vingadores. Então é claro que o mundo vai simplesmente esquecer dos erros que eles cometem, passar um pano bem legal pra eles. E então a gente chega nos eventos de WandaVision, onde a Wanda, uma Vingadora, em seu momento de tristeza ali, mudou a realidade de uma cidade inteira e pior ainda, controlou a mente de todo mundo que tava lá dentro. E o mais assustador disso tudo é que isso foi 100% culpa da Wanda, já que não tinha ninguém manipulando ela ou induzindo ela a fazer isso. O que prova que os piores medos do Zemo estão se tornando realidade, porque pelo fato da Wanda ser tão absurdamente poderosa, nenhum governo do mundo iria conseguir bater de frente com ela. E é exatamente por isso que a SWORD cria o Visão Branco, para equilibrar essa balança, e é justamente assim que pessoas como John Walker acabam ganhando poder. Porque quando mais os Vingadores se tornam poderosos e influentes no mundo, mais a escala de poder sobe, fazendo o governo ter que criar seus próprios super-heróis para conseguir continuar mantendo a sua influência e um mundo cheio de super-humanos. E é justamente por isso que a Carly e os Flag Smashers se autotransformaram em super soldados, porque eles só estão respondendo a essa escalação de poder absurda que está acontecendo. E quando você tem vários super-humanos com intenções não muito boas correndo por aí, a profecia do Zemo tá fadada a se tornar realidade. Queremos viver em um mundo cheio de pessoas como Caveira Vermelha? Tipo, foi a ética e a moralidade do Steve que definiu ele como herói. Isso faz por si só o manto do Capitão América dar poder para certas pessoas. E a gente sabe que nem todo mundo consegue suportar muito bem esse poder. E como o próprio Zemo disse, as pessoas que buscam poder, uma hora ou outra, acabarão sendo corrompidas por esse poder e se tornarão supremacistas. O Soro nunca corrompeu Steve. Touché. Mas nunca houve outro Steve Rogers, houve? E foi exatamente isso que aconteceu com o John Walker, resultando nele matando o Flag Smasher a sangue frio. E ele fez isso porque ele acreditava que a sua autoridade como Capitão América permitia que ele fizesse isso. E quando ele foi levado a julgamento, sua grande punição foi que ele foi afastado, entre aspas, dos seus serviços pro governo. Ninguém lá dentro tá bravo com você, por isso você faria um favor a ele se acabasse com o grupo todo. E aí a gente chega naquela cena do discurso do Sam no episódio final de Falcão e Soldado Invernal, onde o Sam fala pro senador fazer melhor, mas ele não diz como fazer melhor e ele também não oferece nenhuma solução para a legislação do GRC melhorar. Porque apesar do discurso final do Sam nesse episódio final ser muito foda, falta o Sam explicar o que é fazer melhor, porque no discurso ele apresenta o GRC e o sistema como problema, e fazendo isso ele cria mais ressentimento de pessoas que já estão com raiva e desesperadas contra o governo. Porque o principal problema do discurso do Sam é que ele vitimiza a Carly e os Flag Smasher como se eles não fossem terroristas. E tipo, a Carly é sim uma terrorista, ela literalmente matou um oficial do governo, explodiu um armazém com pessoas dentro, e além disso, no último episódio ela literalmente tentou queimar pessoas vivas. Então mesmo sendo a intenção do Sam aqui, há um grande risco de pessoas interpretarem as palavras do Sam fora de contexto. Desse jeito, a Carly se torna uma revolucionária que lutou contra um sistema corrupto para libertar o povo, coisa que ela nunca foi. Eles se tornam símbolos, ícones.
E aí começamos a nos esquecer dos defeitos deles. Tipo, é claro que o GRC e o governo deveriam tomar melhores decisões. E não há dúvida que o sistema tá quebrado e muitas vezes pode ser até mesmo corrupto. Então sim, o Sam tá completamente certo em criticar esse senador. Mas um grande problema aqui é que as repercussões que o blip causou são tão diversas e afetam tantas coisas na escala global do planeta que tentar reverter isso é com certeza a tarefa mais monumentavelmente difícil que qualquer governo teve que enfrentar. Então nesse caso, mesmo eu odiando defender político, o senador aqui tá certo. E a grande questão aqui é onde estão os Vingadores nisso tudo. Tipo, por que eles não estão tentando fazer mais pra ajudar o mundo pós-blip? Porque claramente os Vingadores, como eu disse, não confiam no sistema. Então por que eles não estão tentando estar diretamente envolvidos em ajudar a reconstrução do mundo pós-blip? Se você acredita em paz, deixe-nos mantê-la. Acho que está confundindo paz com silêncio. E tipo, é aquilo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque se você for parar pra pensar, os Vingadores poderiam facilmente ter encontrado uma maneira de resolver a fome no mundo. Mas parece que eles simplesmente não parecem se preocupar em achar soluções para esses problemas. O que eles fazem é na verdade transferir a culpa para um sistema que eles mesmos acreditam está quebrado. E aí a gente chega no Zemo, que pelo menos tem a coragem de resolver os problemas com as suas próprias mãos. E além disso, constantemente ele tenta parar as ameaças antes que elas se tornem verdadeiras ameaças. Tipo, como exemplo aqui, olha como Sam Wilson lidou com a Carly. A empatia dele acabou meio que cegando ele, já que ele realmente acreditava que ela não estava longe da salvação, mesmo depois dela ter cruzado a linha e explodido um armazém inteiro com pessoas dentro. E tipo, faz sentido o Sam achar que ela tinha salvação, já que ele é um herói e é isso que heróis fazem. Ela é só uma criança. Você está vendo uma coisa nela que não existe. Está sendo iludido. Já a perspectiva do Zemo era completamente oposta do Sam, já que ele sabia que a Carly cada vez mais estava se tornando uma terrorista, e além disso ele sabia que uma hora ou outra o poder iria corrompê-la. No final, o Zemo estava certo e a empatia do Sam causou diversas mortes, e que quase causou uma catástrofe ainda maior no atentado final dela. E o mais irônico disso tudo é que o Sam não morreu para Carly por pura sorte, já que se a Sharon não tivesse atirado na Carly, o Sam teria morrido por acreditar que a Carly tinha salvação. E o ponto aqui é que o Zemo preveu isso desde o início. Ela não vai parar, ela vai progredir até que vocês a matem. Ou ela mate você. E o mais interessante aqui é ver como o Zemo não contradiz seu principal argumento, já que ele não é um supremacista, já que ele não tá buscando poder, e como a gente vê em Guerra Civil, ele realmente parece lamentar as atrocidades que ele cometeu. Eu sinto muito pelo seu pai. Parecia ser um bom homem. Se vale de alguma coisa, eu sinto muito. Nunca foi pessoal. Você era simplesmente um meio para um fim necessário. E é interessante notar também que cada vez mais as ações dos Vingadores provam de novo que o argumento do Zemo está certo. Porque, por exemplo, quando eles criaram a tecnologia de viagem no tempo, eles simplesmente voltaram no tempo por conta própria, sem saber os riscos e as consequências que isso poderia trazer. Tipo, isso pode ter funcionado muito bem, mas isso só prova mais uma vez a arrogância dos Vingadores, já que as opiniões dos governos e da comunidade científica não importam, já que os Vingadores sabem o que é melhor para o mundo e não tem tempo para debater a moralidade das suas ações. Sem contar que muitas vezes as ações dos próprios Vingadores tendem a criar as catástrofes que eles vão impedir. Um belo exemplo disso foi o Tony Stark, que decidiu criar o Ultron sem consultar ninguém, sem ser o Bruce Banner, que, convenhamos, é tipo você perguntar pra sua mãe se você é bonito. Ela sempre vai responder que sim. E a mesma coisa acontece aqui, já que como o Bruce e o Tony são amigos, o Bruce Banner nunca discordaria do Tony. Então, quando o Ultron se vira contra a humanidade, o que o Tony faz? Ele cria o Visão. E além disso, os Vingadores parecem estar bem fora de sintonia com as pessoas normais desse universo. Isso foi muito bem exemplificado na maneira como o Tony lidou com a equipe do Adrian, que acabaram perdendo seus empregos por causa da decisão do Tony. E depois que o Adrian se tornou um abutre e começou a traficar armas alienígenas, o Tony simplesmente não ligou, porque ele não era um adversário digno para os Vingadores. Mas eu acho que o maior exemplo dessa falta de sintonia dos membros dos Vingadores com o resto do mundo é justamente a criação da Edith, que é uma EA que controla um satélite com vários drones altamente armados. E o que o Tony faz com essa tecnologia, ele dá ela a um adolescente. E pior ainda, ele nem se incomodou em adicionar alguma trava de segurança, que teria evitado todo o plot de Homem-Aranha longe de casa. Ele não adicionou uma trava de segurança por causa da sua arrogância e do seu narcisismo, algo que o Zemo já tinha alertado muito antes. E isso sem contar as várias outras coisas questionáveis que os Vingadores fizeram ao longo dos anos. E pelo que parece, eles não aprenderam a lição, já que em No Way Home, o Peter pede pro Doutor Estranho apagar a memória do mundo inteiro. E o Doutor Estranho concorda em apagar a memória de bilhões de pessoas sem o consentimento delas e principalmente sem saber a consequência que o feitiço pode trazer. Mas foi isso. Você acha que o Zemo tá certo ou você acha que eu viajei demais? Escreva nos comentários. Aí na tela tá aparecendo também o vídeo que eu fiz sobre o Ultron, provando porque ele é um dos melhores vilões do MCU. E caso você não viu, clique aí. Falou!